Alguma vez você já deve ter ouvido falar num tal de Édipo, né? Aquele cara de uma das histórias mais perturbadoras da mitologia grega. Ele matou o pai, casou com a mãe, e depois que soube disso, que tinha casado com sua mãe, que o cara que ele tinha matado era o pai, ele não suportou toda a vergonha e arrancou os próprios olhos, né? Édipo, inclusive, virou o nome do complexo psicanalítico mais famoso, complexo de Édipo. Só que tem uma coisa: se você conhece apenas isso, você só conhece uma fração da história. E uma fração bem pequena. Porque essa pequena narrativa que eu fiz agora, é o que a maioria das pessoas sabem, né? Mas isso é apenas o primeiro ato. Édipo Rei é o começo de algo muito maior e, diga a vocês, muito mais trágico. A trilogia tebana, composta por Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, eu chego a dizer que não é só sobre fatalismo, sabe? É sobre o que acontece quando você insiste em enxergar a verdade num mundo que prefere a mentira confortável. É sobre o preço de ter consciência, sabe? E principalmente sobre como uma ferida não curada em uma geração explode na geração seguinte. E o interessante, Sófocles, ele não sentou e planejou a trilogia. Ele escreveu Antígona primeiro, que é o último livro, o terceiro, quando tinha uns 50 anos. 20 anos depois, mais maduro, voltou e escreveu Édipo Rei, a primeira parte. Tudo isso por volta do século V a.C. E só no finalzinho da vida, aos 90, pouco antes de morrer, ele voltou mais uma vez para Tebas e escreveu Édipo em Colono. E foram mais de 40 anos para concluir esse trabalho, que hoje eu vou tentar destrinchar um pouco aqui para vocês. Então, fique aí no vídeo que hoje a gente vai falar da tão famosa trilogia tebana. Então, assim, indo direto à história, né? Tebas, ela estava meio que apodrecendo. Ela estava sendo vítima de uma praga, tinha muita morte, muito desespero, e como de costume, os cidadãos, né, as autoridades foram consultar um oráculo, né, e ele vai e diz: a cidade só vai ser salva quando o assassino do rei anterior, Laio, o nome dele, for expulso de Tebas. E aí, Édipo, que era o rei em exercício depois de Laio, o herói, né, de Tebas, o homem que tinha salvado Tebas da esfinge, né, ele foi investigar isso pessoalmente. Ele queria saber, né, quem era o assassino. E ele vai e fala com Tiresias, um adivinho cego. Tiresias, ele aparece várias vezes durante os mitos, sabe? Ele é um adivinho e ele acaba aconselhando Édipo. Olha, ele diz, homem, não vai mexer nessa história não, deixa essa história de mão. Mas Édipo ele acaba pressionando Tiresias, né, ao ponto dele revelar que ele, Édipo, era justamente o assassino que ele mesmo procurava. Começa assim. E aí Édipo ele não acredita, né, naquilo e ele vai cavar mais fundo essa história. Aí a mulher dele, Jocasta, né, ela conta que há muito tempo atrás, quando ela era ainda casada com o rei antes de Édipo, Laio, quando eles tiveram um filho, um oráculo, né, disse para eles que esse filho mataria o pai, Laio, e casaria com a mãe. E então o que é que eles fazem, né? Algumas vezes a gente já vê isso na mitologia. Eles mandam matar o bebê. Eles perfuram o tornozelo dele, né? É por isso que o nome Édipo ele significa o de pés inchados, como referência a isso. E eles entregaram Édipo, né, o bebê, que não era o nome Édipo ainda, com
Entregaram esse bebê para um servo para ele matar, abandonar esse bebê para ele morrer. Mas só que esse servo não teve coragem e acabou deixando ele aí anonimamente com um pastor aí na cidade de Corinto. E aí que esse bebê cresceu, né? E um determinado dia insinuaram para ele que ele era adotado, né? E aí ele não acredita, fica atordoado com isso e vai até o oráculo de Delfos para saber dessa história, né? E o oráculo vai sentenciar, olha, você vai matar seu próprio pai, vai casar com sua mãe. E isso deixou Édipo perturbado, né? E ele foge da cidade de Corinto porque ele pensava que aquela profecia se referia aos pais adotivos dele, que criaram ele. Mas não, o oráculo ele estava se referindo aos pais biológicos, né? Só que Édipo não sabia ainda que isso se referia a eles, né? E ele nem conhecia ainda seus pais biológicos. Só que aí, no meio dessa viagem, dessa fuga, ele chega até uma encruzilhada, onde três caminhos se cruzam, e nessa encruzilhada também estava passando uma comitiva real, e Laio, rei de Tebas, estava nela. E aí, nesse encontro, acaba rolando uma confusão, uma treta aí generalizada, e no meio dela, Édipo acaba matando Laio, sem saber que ele era o seu pai, né? Aí isso fica aí como mancha aí no passado de Édipo. Mas aí que tá, na cabeça de Jocasta, a mulher dele, né? Tanto o bebê dela tinha morrido, ela achava que ele tinha morrido, como o Lai tinha sido morto por bandidos desconhecidos na estrada, né? Porém, os pontos começaram a se conectar, porque Édipo soube que o homem que ele matou há muito tempo atrás, antes dele até mesmo decifrar a esfinge e virar rei de Tebas, né? Era justamente seu pai biológico. E a mulher que ele casou e teve 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, era sua mãe de verdade. E aí, meu amigo? Aí a merda vira chapéu, viu? Como diz aqui. Você pode ver que todos os envolvidos na profecia, por mais que tivessem feito de tudo para fugir dela, ela acabou se cumprindo para todo mundo, para Laio, para Jocasta, para Édipo. E aí, o que é que acontece, né? Quando essa ficha cai, Jocasta não suporta, né? E vai e se enforca. Édipo, quando vê ela enforcada, ele arranca os broches, né, do vestido dela e fura os próprios olhos, arranca seus próprios olhos porque não suportava ver tanta vergonha. E pronto, isso tudo que eu falei agora foi em Édipo Rei. Agora vamos para Édipo em Colono. Mas desconsiderem os barulhos dessa cadeira, viu? Eu sou novo nesse mundo do audiovisual e tô deixando muito a desejar, mas vamos lá. Anos depois, Édipo, depois desse episódio, ele era um velho cego que vagava pela Grécia, né? Ele era guiado pela sua filha Antígona. Ninguém queria ele por perto, ele era considerado como se fosse assim, um pária, sabe? Até que ele chega na cidade de Colono, perto de Atenas, lá, e ele é bem acolhido por Teseu. Teseu é um homem muito bom, muito honrado. Ele vai, fique por aqui, Édipo. E aí Édipo acaba se lembrando de uma profecia, que ele, onde ele morrer, será abençoado e quem tiver o túmulo dele terá proteção divina. E de repente, né, o Édipo, que era um cara rejeitado por toda a Grécia, ele passou a virar um troféu político. Todo mundo queria ele agora. Teseu, rei de Atenas, ofereceu asilo para ele, mas aí a galera lá de Tebas, né, Creonte, irmão de Jocasta e ex-cunhado de Édipo, aparece querendo arrastar Édipo de volta para Tebas, né? E mais assim, não era por bondade, né? Era porque esse oráculo disse que Tebas precisa do túmulo de Édipo para vencer uma guerra civil que está prestes a começar. E que guerra era essa? Era uma guerra provocada pelos filhos de Édipo após, né, depois que o pai foi embora, o trono ficou vago e aí os herdeiros começaram a brigar entre eles, os 2 filhos homens. E Creonte, ele apoia um dos filhos de Édipo, não sei agora com precisão, mas isso aí também não é relevante. Édipo, ele, como ele sabe, né, que o túmulo dele, Creonte ele quer Édipo porque ele sabe que o túmulo dele significa uma vantagem tanto política como sagrada, né? E ele se desespera para levar Édipo de volta.
Creonte, inclusive, sequestra as filhas de Édipo para forçar a barra, né? A sorte é que Teseu, mais uma vez, ele intervém e resgata elas, né? Aí um dos filhos de Édipo, Polinices, vai até Édipo pedir a benção do pai, né? Para poder atacar Tebas. Mas Édipo ele acaba amaldiçoando seus dois filhos. Ele diz: olha, vocês vão morrer um pela mão do outro, porque vocês me abandonaram quando eu precisava, agora vocês que se virem. E é o que acaba acontecendo de fato, né? No fim dessa parte, né, Édipo ele começa a sentir que chegava a hora dele de partir, né, que ele ia morrer. E ele leva Teseu até um lugar lá secreto e lá Édipo ele acaba morrendo, mas ele não morre do jeito tradicional, sabe? Ele morre assim como se fosse numa espécie de transcendência, sabe? Um fenômeno espiritual ou algo do tipo, sabe? Ó, veja só, um velho cego e indesejado, né, que precisava ser guiado, né, pelos outros para poder andar, fazer suas coisas, de repente, ele em seus momentos finais caminha sozinho, caminha firme e acaba até guiando os outros, né? Meio que em seus momentos finais, Édipo ele não era mais aquele cara quebrado, aquele cara que com uma mancha no seu passado, né, que de Édipo Rei, né? Ele aceitou o próprio sofrimento e chegou inclusive a utilizar isso como poder, né? O homem que tinha manchado Tebas inteira ele meio que foi disputado como uma relíquia sagrada. E isso é como se fosse Sófocles mostrando como a política funciona, né? Até o nojento vira útil quando convém. Meus amigos, aí a gente sai de Édipo em Colono e entramos em Antígona. A guerra aconteceu, os filhos homens de Édipo, eles se mataram mutuamente, exatamente como Édipo, né, preveu e amaldiçoou. Quem acaba assumindo o poder em Tebas é o próprio Creonte, e ele decreta que um dos filhos de Édipo, o que ele apoiava, né, Creonte, ele deveria receber um funeral de herói, sabe? E o outro, o corpo tinha que ficar apodrecendo, né? E quem fosse enterrar ele, inclusive quem fosse enterrar ele, seria executado, né? E mas Antígona, filha de Édipo, ela não aceita e vai lá na surdina, ela quer dar os devidos ritos funerários ao irmão. E Creonte vai e confronta ela, sabe? Isso, Antígona foi lá e enterrou. E aí Creonte soube disso, né? E vai contestar, confrontar ela, porra, por que você me desobedeceu? E aí a Antígona diz, né, olha, sua lei, ela não vem dos deuses, né? As leis eternas, divinas, elas se importam. Nenhum decreto humano anula o sagrado, né? Essa questão funerária estava muito acima das leis dos homens. E aí Creonte, ele meio que era muito orgulhoso, não podia recuar, precisava mostrar autoridade, né? E acaba meio que ele acaba condenando Antígona a ser enterrada viva numa caverna. Diga aí. É tragédia por cima de tragédia. E aí começa as pressões, sabe? Porque o filho de Creonte, Remon, alguma coisa assim. Ele era noivo de Antígona e ele implora pro pai reconsiderar, dizendo que ele estava errado, que o povo admirava Antígona, que se ele fizesse isso ele ia parecer mais como um tirano e não como um verdadeiro rei. Mas Creonte se sente desafiado e expulsa o filho dele de Tebas. Aí depois Tiresias volta e mais uma vez ele vai e avisa Creonte: homem, você ofendeu os deuses, deixou o corpo do rapaz apodrecendo, enterrou uma mulher viva. Você vai pagar caro por isso, aconselhando, né? Mas Creonte, ele era teimoso e paranoico e acaba acusando Tiresias de estar sendo pago para falar aquilo. Mas aí acontece que Creonte começa a sentir medo, sabe? E ele decide ceder. Ele vai lá liberar o corpo de Antígona e dar sepultura a Polinices, né? Mas demora demais. Antígona, quando Creonte chega lá na caverna, Antígona já tinha se enforcado. Diga aí. E
o filho dele estava lá nessa caverna, Aemon. E quando o filho dele lá, né, desesperado com o corpo dela, quando ele vê o pai, ele saca uma espada e tenta acertar o pai dele lá, né? Vai pra cima, tenta matar o pai dele, mas ele acaba errando e depois ele acaba se jogando na própria lâmina, sabe? Acaba se cancelando, né? Cancelando seu próprio CPF. E aí, Creonte volta pro palácio, carregando o corpo do filho, né? E quando Eurídice, que era a esposa dele e mãe de Aemon, quando ela descobre que o filho morreu, ela vai e se mata também. E antes de morrer, ela vai e amaldiçoa Creonte. Pois é. Creonte termina a peça sozinho, segurando 2 cadáveres, completamente despedaçado. Ele manteve a autoridade do Estado, mas perdeu o filho, perdeu a esposa, ou seja, perdeu tudo que realmente importava. E assim, meus amigos, termina a terceira peça, Antígona, com tragédia para tudo que é lado. E vocês puderam ver como a história de Édipo, ela é bem maior e mais abrangente do que a gente está habituado a saber. Pois é, esse agregamento cultural, esse enriquecimento cultural, realmente só experimenta quem tira para ler os originais da obra. Por isso, eu indico fortemente para fazer isso. Trilogia Tebana não é um livro grande, é em forma de poema, mas não é um poema difícil de entender. E é uma leitura rápida. Mas aí fica. Agora eu vou entrar na parte que eu jogo aí meus devaneios, as viagens que eu tenho sobre esse livro. Isso como posso dizer assim, o poder da mitologia, né? Quando a gente extrai essa mensagem, né? Você vê que, assim, toda vez que, sei lá, alguém ele escolhe entre denunciar uma verdade inconveniente do que manter uma paz, mesmo que uma paz fictícia, né? Nós vemos um Édipo aí fazendo a sua famosa investigação, né? E toda vez também que uma pessoa que é marginalizada é disputada só porque virou útil, né? Vemos um Édipo incolono servindo de instrumento para forças alheias que só querem tirar vantagem da situação, né? Então é isso, meus amigos. Essas foram minhas conclusões, que eu costumo chamar de devaneio. Essas foram as bobagens aí que eu tinha para falar sobre a trilogia tebana. Como eu disse, um livro pequeno, rápido, de ler sem complicações. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, nem que seja só um A, um ponto, uma interrogação, alguma coisa. É só para o comentário valer, sabe? Para dar uma ajudada aí no canal. E compartilha aí, curta, né? Então, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu!